né? Pastor, eu confesso que a primeira vez que eu ouvi o seu nome foi o pastor Luciano Subirá. É isso mesmo. E ele falou que o senhor foi o que fez ele, de uma certa forma, foi o que fez ele emagrecer. O que o senhor disse para ele? O que o senhor contou, que o senhor fez para ele tomar uma mudança, uma atitude tão radical e ter essa mudança tão radical nos seus hábitos alimentares, né? O pastor Luciano. Tem um versículo na Bíblia que me chama muita atenção, Salmo 119, versículo 96. Lá tá assim: toda perfeição chega ou tem o seu limite. Toda perfeição. Aí bota um pontinho, uma vírgula, mas os mandamentos do Senhor são ilimitados. Então, por mais que a minha fé alcance a perfeição e chega ao limite dela, eu tenho mais. Eu tenho o ponto e a vírgula. Então, de repente, naquele dia, eu ouvia falar em Luciano Subirá, mas não conhecia pessoalmente. Sim. E eu fui convidado para um congresso em São Paulo. Eu não morava em São Paulo, eu estava vindo da Europa. E naquele dia, ele pregou, depois eu que ia pregar, e eu, um jantar me parece, e de repente ele estava na minha frente, fez um pratão, encheu um pratão bem alto. E eu peguei, botei umas coisinhas, ele olhou para mim e falou assim: pastor, tá se cuidando. Eu falei: o senhor tá se matando. Vou lhe explicar uma coisa. Aí contei uma situação que eu tive uma morte clínica. Mas não era porque eu comia muito, porque eu não comia. O meu era o contrário. Cheguei um tempo viajando Brasil, Europa, Ásia e outros continentes. Meu relógio biológico ele não funcionava mais, não dormia, não tinha fome. Desconfigurou o relógio biológico. Desconfigurou e veio a morte clínica. Eu expliquei a ele ficou olhando para mim, né? E naquele dia ele saiu para mudar. E mudou, né? Ele esteve aqui 2 vezes e numa última vez ele trouxe uma calça de quando ele vestia, né? Hoje ele cabe dentro de uma perna daquela calça. Ele né? Estava bem grossão. Tava. Eu lembro dele, conheci ele também antes. Ele era bem reforçadinho. Agora ele faz academia. Mudou totalmente, né? Escreveu um livro sobre o corpo, né? Sobre o corpo. Li o livro dele. Sobre o jejum também tem o livro dele. Ver como a importância, né, do cuidado com a saúde. O que Jesus falou comigo quando eu tive a morte clínica, eu saí do corpo, vi o meu corpo, vi os médicos tirando a aliança, tirando a aparelhagem, e deu óbito. Uhum. O documento falou para minha esposa, o seu Paulo entrou em óbito, não tem mais jeito. E eu fiquei fora do corpo, vendo o meu corpo, e Jesus chegou e falou assim: Paulo, você viu o que você fez com o seu corpo? O que você faz é suicida. Homens como você eu queria usar na terra. Alguns têm um problema neurológico gravíssimo, outros inutilizados e outros mortos como o seu corpo. Como a Eva estava em cima do meu corpo, batendo no peito, falando: menina, ele é pequeno, não sei o quê. Jesus falou: Paulo, volta lá e diz para Eva: você vai voltar. Eu entrei no corpo. Vou voltar isso 3 vezes. Até que na última vez ele me liberou para viver mais um pouco na Terra. Isso me impactou bastante também. Essa frase, vamos dizer assim, né? Homens como você, eu queria usar muito na Terra, mas eles acabam se suicidando, interrompendo. Com garfo, né? Ou sem garfo. De muitas formas, né? E outra questão
que me trouxe luz e uma outra forma de ver a questão da vida e da morte do cristão é sobre o texto que diz preciosa, que a gente entende errada, ou entende de forma errada, vamos dizer assim, errônea, né? Preciosa aos olhos de Deus a morte do justo, né? Quando o justo morre dentro da justiça no tempo certo. Quando Deus tem que antecipar a morte do justo, Deus não se agrada disso. Ele tem que antecipar, senão ele perde o cara. Quando ele tem que dar longevidade de vida, ele dá pelo propósito. Quando ele recolhe, não é pelo propósito. Então, por isso que a Bíblia diz, né, Salmo 116, você falou, preciosa é a vista do Senhor a morte do justo, quando ele cumpre todos os desígnios de Deus na terra, sem causar escândalo, sem diminuir nem aumentar, e viver uma vida ampla, cheia do Espírito Santo. Isso é precioso. Veja só, alcança esse conceito, vamos dizer assim, de precioso, é quando ele cumpre o propósito, tempo de vida, permanecendo dentro do propósito, não se desviando do propósito. Muito interessante. Eu vi alguém falar dizendo que o texto diz custosa, né? Tipo, teve um custo, né? A vida do justo, o custo do precioso sangue de todo o investimento de dons Deus me concedeu, né? Então, são valores imensuráveis, né? E que valoriza a minha vida. Valoriza a sua vida. Então a minha morte não é o fim para Deus, é o início. Veja só. Quando eu morrer naquele momento que cumpri os desígnios, para Deus, a Bíblia diz que é precioso, que para Deus não é o fim. Sim. É o começo da eternidade. Então, para Deus, é precioso. Sim. Que agora ele te vê na eternidade. Sempre. Você não vai ter mais tribulação, angústia, medo, depressão, ansiedade, perda, derrota. Acabou tudo. Sim. Precioso demais. E cumpriu o propósito do filho dele, que veio para te comprar, te resgatar das trevas para a luz e te transportar para o reino da luz do amor. Então, ele conseguiu te libertar e te transportar para o lugar celestial. Que coisa rica. Mas riquíssima, né, pastor? A nossa compreensão, né, deveria ser iluminada, nossa mente deveria ser iluminada com essa compreensão, né, da importância da vida, né? O valor da vida. Nós somos comprados, né, por um precioso sangue, por um preço impagável, imerecível, né? Nós Imerecível. merecemos. Mas Deus, quando fez o homem, Deus usou duas coisas dele. Primeiro, a digital. Pegar o barro, Sim. amassar e fazer o boneco. Segundo, soprar na narina, o hálito dele. A estrutura dele está dentro do homem. Toda a estrutura Divino. Você pegar o seu hálito, vai em laboratório, ele te dá toda a sua história de vida. Doenças que você teve, doenças que tem, doenças que poderão existir. Não Deus fez o homem perfeito. O tema na língua original é ruar. O hálito. Sim, o hálito de Deus. A presença. Então, o homem tem a estrutura de Deus dentro dele. Ele tem concepção de onisciência, onipotência e até de ser transladado por sua onipresença. Mas é só uma concessão que a gente não é Deus. Sim.
Deus é Deus, mas ele nos fez semelhante. Semelhante a ele. E há uma diferença pequena entre o real e o semelhante. O real é real. Semelhante é igual. Paralelo, ali juntinho. Como Jesus falou. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então existe o semelhante. Sim. E nós somos semelhantes a Deus. Virtude, qualidade que ele nos dá. Veja só, interessante. Pastor, conte-nos um pouco mais sobre a sua experiência o senhor disse morte clínica. É a morte clínica, eu até digo assim, para contar essa experiência, a Eva tem que estar perto. Porque a Ela conta o outro lado. Né? Ela viu a morte. Cheguei fatigado de missões, passei mal e fui para o hospital. Fui internado imediatamente. Era uma quarta-feira, só quarta, quinta, sexta, fiquei bem. Mas o médico me conhecia, olhou para ela e falou: não vou dar alta para o pastor Paulo, não, que se eu der alta ele vai direto para o púlpito. Eu vou liberar ele na segunda-feira. No sábado, ficou bastante amigos, seu dia inteiro falando, ali, aconselhando, etc. Quando deu 8 horas da noite, encerrou todas as visitas. E aí a médica me deu um medicamento para dormir. Quando eu fui dormir, minha barriga estufou. O sangue veio todo pela boca. Rompeu a artéria do adenal, deu um neurisma na artéria. E ela explodiu. Então eu dei um banho de sangue na Eva, no enfermeiro que estava ali. E ali eu entrei em óbito. Naquele momento que eu entrei em óbito, a Eva ficava pedindo para mim voltar. Sim. Então é uma coisa diferente, porque você quando sai do corpo não sente nada, Sim, é não muita sente mais paz. nada. Quando entra no corpo, cara, é uma tribulação terrível. E Jesus falou comigo: eu vou te usar na terra um pouco mais. Mas ele me fez ver o velório. E eu vi o meu velório todinho, toda a estrutura, amigos do Brasil, fora do Brasil, centenas até milhares de pastores. E dois pertinho do caixão falou bem assim: quem que é Jesus que levou o Paulo? O jovem ainda com a mensagem boa, não sei o que. Aí o Jesus falou: você está ouvindo? Eu falei: tô. Eles estão me julgando, mas eu não te levei. Você matou o teu corpo. Então agora eu vou te usar mais um pouco na terra. Vai lá e fica lá. Eu entrei no corpo. Falei: gente, eu não vou morrer mais. Então os médicos, porque não tinha sangue. Sim. Não tinha perdido pressão. muito, sabe? E botou os aparelhos de cardíaco, botou monitorar. saturação, os monitores todos na tela, passava e zerava tudo. Perdemos ele. Eu falei: eu tô vivo, eu tô vivo. Uma guerra muito grande. Eu fiquei 2 meses dentro do hospital. Foi uma batalha, mas venci. Veja só. E como com certeza isso impactou muita gente, né? Inclusive o pastor Luciano aqui de mudar. Mexeu com muita gente. Né? Muito, muito. Mudar os hábitos, né? Olhando dessa forma, como Deus. Muitas pessoas às vezes vão precocemente por muitos fatores, né? E a grande maioria dos fatores são maus hábitos, né? Às vezes alimentares, enfim, né? Ele me deixou bem claro que é isso. Não é ele que mata, é o homem que morre. Veja só. Se pinta e ele vai morrer. Diz: Deus levou. Não, Deus não levou, Deus permitiu. Até para não perder aquela pessoa, porque o caminho que ele está
estava pegando era arriscado. Eu, no meu caso, eu voltei, mas nem todos voltam, Então tem né? essa chance, né? Chance aí. Então, certo, é cuidar do corpo, Da alimentação. alimentação, descanso, repouso certo. E agora, por exemplo, eu estou pegando desde o começo do ano sem parar. Praticamente todos os dias minha voz está indo embora. Eu tenho que parar, resolver minhas cordas vocais, como é que estão. Depois daquela morte clínica, algumas sequelas ficaram no tremor. Depois da morte clínica. Sim, Então, tudo esse espinho fica. sim, sim. Houve um quadro clínico de morte, né? Não ficar nenhuma sequela De seria. 8 horas da noite, 6 da manhã, morto, Até não ficou sequelas, né? como se fosse nada. É, Entendeu? verdade. O senhor falando aí, me vinha à memória a história do Machado, né? De Eliseu, é Eliseu, né? Eliseu. É. Alguém falou um dia que talvez se tivesse parado e feito a manutenção, não teria perdido o Machado, né? Mas não parou. Não precisaria de um grande milagre, né? Às vezes a gente precisa de alguns milagres, a gente precisa. Porque a gente passa do limite. Passa do limite. Eu passei do limite. Né? Então eu esbarrei no perigo. Eu fui à beira de perder a salvação, porque o termo que Jesus usou é você é suicida. Pois é. Estou não querendo lhe interromper, mas agora o senhor trouxe um assunto aí que eu gostaria de pegar o gancho. Nós estamos no Setembro Amarelo, né? Amarelo. A campanha, né? Nacional, acredito que é nacional, sobre o mês do suicídio, né? De prevenção. É mundial. Mundial. De prevenção ao suicídio. O que o senhor tem a dizer? Eu acredito que há uma discussão, há muitas controvérsias com relação ao suicídio e à salvação. Qual que é o seu ponto de vista com relação a isso? Eu vejo que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que a gente não tem direito de tirar a nossa vida. Então, eu acho que o suicida é a desistência de tudo. Uma vez conversando com um suicida que cometeu vários suicídios e está vivo hoje com Cristo, ele diz assim, é uma coisa tão esquisita. É como você se quiser se livrar daquele problema, e a morte é a única coisa. Então, como não tem ninguém para te matar, você vai e se mata. Concernente a vida eterna, isso aí fica muito por conta de Deus. Só Deus sabe. O bandido na cruz, no piscar de olho, ele ganhou a vida eterna. Sim, é. Às vezes se joga, bebe veneno, ele não morre de imediato, ele leva alguns minutos, alguns segundos, e aquilo ali, cara, Pode ser o. é a chave. Então, quem pode julgar a vida eterna, o inferno, o céu? Só Deus. Perfeito. Só Deus, não tem como. Agora os mais radicais já jogam no inferno. Sim, sim. Agora a Bíblia deixa bem claro, não. A Bíblia condena, né? A Bíblia condena. Agora eu acho que cada caso é um caso. É um caso. Cada caso. Tem caso de suicida que é um problema emocional, mental que Meu levou Deus. a uma profundeza. É uma doença. Né? Isso, uma doença. Doença psicológica, doença da mente. O cara não tem mais controle sobre aquilo ali. É que nem dizer assim, nasce com encefalia, mente encefálica. Ele nasce, não morre, vai morrer com 70 anos. Quantos estão por aí assim? Sim. Mas nunca teve a mente racional.
Ele nunca soube saber o que é aceitar Jesus ou não. Esse cara vai para o inferno. Pois é. Não tem como ir, cara. E a misericórdia de Deus é maior do que tudo. O amor de Deus é grande, não é? E nunca saber discernir o mal do bem. Agora tem suicida que ele é consciente. Sim, Judas Iscariote foi consciente. pois é. Né? Aquele outro lá do Antigo Testamento, conselheiro de Absalão, Aitofel, suicida. Sim, sim. Se ficou consciente, os caras foram para o inferno. Sim. Era Foi um ato deliberado, né? Consciente, para fugir uma fuga, dele mesmo. quando deveria de se arrepender Teve e oportunidade. oportunidade. Né? Deus sempre dá oportunidade. Pastor, o papo tá muito interessante. Por mim, nós seguir aqui. Acredito que teríamos muito para lhe ouvir e aprender com o senhor. Mas eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a igreja brasileira, para o povo cristão, principalmente aqui de Juí, são os primeiros que vão acompanhar esse conteúdo. Eu deixasse uma reflexão, uma mensagem final para nós, se possível. A Bíblia ela é toda divina. De Deus já disse, é divinamente inspirado. Mas eu gosto muito de João 14. Ele já começa dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. Então Jesus está dizendo assim: eu sou Deus. Eu sou Deus. Crede em Deus, crede em mim. Aí ele diz: na casa de meu pai há muito demorado. Se não for assim, eu vou ter dito. Levarei para mim mesmo, para que aonde eu estou, verso 3 diz, que aonde eu estou, estejamos também, mas ele ali, agora está na onde eu estou, então está falando de nível de santidade que ele vivia, nível de autoridade que ele vivia, nível de adoração que ele vivia, nível de verdade. Levarei para mim mesmo, para que aonde eu estou, o nível que eu estou, estejamos também vós. Esse nível de santidade, ele está explicando, é o nível de glória, de grandeza. Aí, de repente, ele olha para o discípulo e fala que está indo. O discípulo questiona o Senhor, mostra-nos um caminho. Ele olha no verso 5 e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está falando do tabernáculo, da estrutura do tabernáculo de Moisés, quando ele, no capítulo 27, 26, o melhor, do Êxodo, verso 37, Deus diz assim: Moisés faz 5 colunas para cobrir o propiciatório, a tenda. 5 colunas para acender, para você chegar no átrio, no santo e no santíssimo lugar. Deus está dizendo: eu sou o caminho, ele está dizendo: eu sou o átrio. Eu sou a verdade, ele está dizendo: eu sou o santo. Eu sou a vida, ele está dizendo: eu sou o santíssimo lugar. Você tem que passar por essas 5 colunas. A coluna da submissão, ser submisso à palavra, aquilo que é lei, seu domínio de governo, submeter às ordens, aos princípios, não quebrar regras, lei de nada, ser humilde, segunda coluna, humildade, se mostrou humildade,
humildade, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser obediente, obedecer a terceira coluna da obediência, viver uma vida de obediência aos princípios morais, éticos, sociais. Santidade, viver uma vida de santidade, separado dos pecados, longe da podridão e adorador. E adorar essas 5 colunas aqui me faz acessar o santo, o átrio, o santo e o santíssimo lugar. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida, ninguém vê ao Pai. Ele cumpriu os 5 requisitos. Se eu cumpro, eu passo por ele. Pelo filtro e acesso aquilo ali. Então eu deixo essa palavra para o ouvinte entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. E ensinamento maravilhoso, né? Para que aonde eu estou, dizendo, né? Esse é o caminho para a gente acessar esse nível, podemos dizer assim. É o nível de humildade que ele tinha, né? Eu sou. Aonde eu estou, estejável também. Não é para onde eu vou. A gente acha que é para onde, né? Que é para onde ele iria. Não é onde ele está. E ele estava presente ali, né? João 7, 34, diz assim para os seus mestres que estavam atacando ele, etc. Ele diz assim: aonde eu estou, vós não podereis vir. Para aquele lá, ele está dizendo: aonde eu estou, vós não poderão vir. Olha que coisa. Porque não há em vocês humildade, submissão, obediência, santidade e adoração. Não há em vocês. Então, onde eu estou, vós não podereis ir. Agora, por exemplo, onde eu estou, vocês podem ir. Vocês virão. Se vocês virem por esse caminho. Tem que passar por caminho que é o ato santo, santíssimo lugar. Maravilha, pastor. Pastor, voltando aqui para nós encerrar, para nós finalizar, o culto de ontem, né, foi uma glória extraordinária. O Senhor, eu vejo assim no Senhor, nos seus escritos, nos seus livros, nas suas pregações, o Senhor enfatiza e traz para a gente com clareza a realidade, vamos dizer assim, da glória de Deus, do sobrenatural, né? Parece-me, talvez seja só impressão minha, que a igreja, aqui falando de nós aqui no Sul, né? Nós, nos últimos anos, a gente se encaminhou para um distanciamento, parece-me, dessa esfera espiritual do sobrenatural. Começou a ser muito questionado o sobrenatural, né? E parece que as gerações, as novas gerações, se criaram um pouco aquém, fora, né, dessa realidade sobrenatural. Qual seria o seu conselho para mim, para nós, para nossa geração, para que a gente acesse essa esfera sobrenatural e viva o sobrenatural, entenda e viva de maneira, como que eu vou dizer assim, natural. É verdade. De maneira natural, simples, né? Porque o evangelho, ele é simples. O evangelho é simples, só é de Deus, é poderoso. Então o evangelho sem sinais, ele é religião. Quando ressuscitou, ele disse assim, de todo mundo, e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, que não crê está condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas, estarão demônios.
o bebê, o mel contra mortífera não fará dano alguns. E as mãos os enfermos eles serão curados. Então, sobrenatural para a gente viver naturalmente. Porque é um mandamento. Sim. A geração que ficou aí por trás, na frente da minha, então ela não foi bem comunicada. Isso gerou uma insegurança. Porém, agora nós estamos vivendo a geração da renovação divina. A igreja está sendo reformada de um modo muito singular. Lá no livro de Cantares, capítulo 6, versículo 10, diz assim: quem é essa que aparece como a alva do dia? Ou no dia do Pentecostes, quando ela nasce na língua de fogo. O dia amanhece, ela é cheio de proposta. Você levanta cheio de pensamento que vai dar certo, que não vai dar certo. Então ali a alva do dia era a igreja no começo. Cego enxergando, muito falando, milagres e milagres, muitos se convertendo. Aí veio o casamento da fé romana com a fé cristã. A igreja se deixou ser envolvida. Chamada Era Negra da Igreja. No versículo diz assim: quem é essa que aparece como a alva do dia, formosa como a lua? Então, mesmo ela mergulhada na escuridão, ela tem a formosura da lua. A lua cheia, quanto mais escura for a noite, mais limpa e mais límpida é a lua. Então, quanto mais perseguiram a igreja, mais límpida ela vai ficando. Aí chegou ano 1500, Deus chamou um homem chamado Martim Lutero, um alemão, padre, criou uma tese com 4 pontos: só Cristo, só Bíblia, só fé e só graça. Então, em Sul vocês têm muita igreja luterana. A história dos luteranos mudou aquele tempo. O Calvino, João VI, melhorou as teses, fugiu para Suíça, para Genebra, e construiu a igreja presbiteriana. E começou a surgir homens, Savonarola, Esponja, Stúdio, né? Homens cheios do poder de Deus, e levantar a igreja debaixo do poder, porque ela saiu da alva para a lua, da lua para o sol do meio-dia, na reforma de Lutero. E a igreja cresceu até chegar aos Wesley. 200 anos atrás, o Wesley chegou e abriu o ministério pentecostal, de onde surgiu as assembleias, etc. Então veio um movimento grande. A última parte do versículo diz assim: como um exército imponente com bandeira. Então, ela foi alva do dia, foi lua, foi sol, e hoje é um exército imponente. Ninguém coloca a igreja embaixo da terra mais. Se a igreja evangélica no mundo se reunir, ela muda a história do mundo. A igreja evangélica no Brasil deseja hoje eleger o presidente, ela elege. Ela está entre 40% a 70% de brasileiros cristãos. Uns fortes, os mais fracos, mas creem em Jesus. Sim. A igreja hoje é um exército cheio de vida e de vigor. Então, 6:10 diz isso. Bem. Pastor, muito obrigado pelo senhor disponibilizar o seu tempo de descanso. Logo mais à noite o senhor vai estar pregando a palavra, e o tempo de descanso e repouso o senhor dedicou para estar aqui conosco. Mas é uma honra, Barão, para mim. Ver e ouvir falar de Jesus é melhor. Ainda que estou rouco, eu queria estar com uma voz boa para poder
pensar melhor aqui, explicar melhor algumas coisas que vem na minha mente, mas a voz não está permitindo. Pois é, e o senhor precisa descansar a voz, porque ainda hoje o senhor vai usar ela Bem forte. muito, né? Bem Lá forte. a gente pula. Né? Verdade. Muito obrigado, pastor. É uma honra lhe conhecer, poder estar junto com o senhor, ter esse tempo de mesa. Para mim, esse tempo é valioso e com o senhor tem sido valioso muito mais ainda. Que Deus, graças a Deus, que Deus lhe concedeu esse tempo de vida Amém. mais e que o senhor pode estar aqui, nós podemos estar aqui, Amém. eu junto com o senhor, sendo enriquecido pelos seus ensinamentos. Que Deus lhe conceda ainda bons anos de vida com saúde, perfeição física e lucidez para o senhor ainda comunicar ainda mais a palavra de Deus para as novas gerações. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, muito obrigado. Eu que agradeço e deixo que eu sou Jesus. Ele é soberano nos céus e na terra. E ele está aqui com a gente. Amém. A graça dele, onde você estiver, ele estará ali. Ame Jesus, respeite Jesus, o resto tudo será completado. Amém. Deus abençoe a